O túmulo de Isidora é um dos símbolos de toda a mística que envolve sua lenda. Há relatos que cabelos cresceriam ao seu redor e que vozes e sussurros eram escutados quando batiam e chamavam pelo seu nome. Há também o relato de que até um padre teria sido convidado para realizar um certo tipo de exorcismo em sua lápide. Era uma vez uma mulher chamada Isidora. Isidora era uma mulher que viveu muitos anos atrás em Salinas. Dizem que ela tinha um caráter amargo e era famosa por suas infinitas maldades. As histórias de Isidora e suas inúmeras versões variam, mas o que é comum entre elas é a presença marcante de sua impiedade. Suas empregadas eram tratadas de forma cruel e muitas vezes ficavam dias e dias, até semanas sem algum alimento, e quando o alimentavam, recebiam comidas estragadas, as mesmas que seriam servidas aos porcos. Quando ficavam grávidas, isso não comovia o coração da perversa, e Isidora, em ato de extrema falta de compaixão, jogava os bebês dentro de fornos, e isso lhe causava grande prazer. Os escravos eram submetidos a humilhações diárias, eram acorrentados em troncos, num sol escaldante, e se não bastasse, eram açoitados, sem dó nem piedade, muitas vezes até a morte. Tinham seus dentes arrancados, dedos cortados, bocas costuradas, por terem comido frutos do pomar. Eram obrigados a engolirem ovos quentes e com casca. A água que eles bebiam era do coxo, que os animais também bebiam. E mesmo depois de sua morte, os relatos de suas maleficências permearam por anos afins. Isidora virou uma lenda, e os curiosos queriam saber onde era sua antiga casa e o túmulo onde havia sido enterrada. Coisas estranhas começaram a acontecer. A perversa não parou. Sua jazida era encontrada remexida, com terra, rachaduras, e isso assustava os moradores. Seus cabelos eram encontrados ao redor do seu túmulo. Dizem os mais antigos que isso acontecia pois ela estava tentando voltar das trevas. Essas histórias continuam sendo contadas nos dias atuais. Conta-se que um grupo de jovens, após saírem da aula, desafiaram a lenda e decidiram visitar o túmulo onde Isidora jazia. Durante a noite, eles ouviram sussurros e sentiram uma presença estranha. Alguns dos jovens ficaram tão assustados que não quiseram mais falar sobre o que aconteceu naquela noite. Uma jovem desacreditada zombava das histórias e dizia que um dia faria um desafio. E um dia foi até o cemitério para provocá-la. Começou a gritar seu nome. Isidora, Isidora, Isidora. E uma voz respondeu. Quando eu era pequena, eu morava num arraial, chamado Curralinho, e meus pais contavam essa história de Isidora, que ela era uma pessoa muito rica, mas ao mesmo tempo muito má. Aí ela tinha escravo, sabe? E aí uma escrava engravidou do marido dela. Aí ela pegou e matou essa escrava. E aí quando ela morreu, meu pai conta assim, quando ela morreu, aí ela virou bicho. Aí o pessoal ia lá no cemitério, batia na carneira dela, aí que ela fazia assim, aí saía fios de cabelos. Aí a comunidade pegou e chamou um padre para benzer o túmulo dela. Aí depois disso parou. E é isso que eu sei sobre ela. Meu nome é André, eu sou aqui de Salinas mesmo. Desde pequeno, quando eu estudava no Idalino Ribeiro, a gente já ouvia muito falar sobre a lenda de Isidora. Às vezes reunia a turma de colega para, no final da aula, ir no cemitério para bater na sepultura de Isidora. O pessoal conta que Isidora era uma esposa de um fazendeiro bem rico na época, e na época ainda tinha os coronéis, e eles ainda tinham escravos, e eles tinham muitos escravos. E na época, o pessoal conta que Isidora era uma pessoa muito má, que ela punia os escravos assim de forma bem pesada. Assim,
algumas coisas que eu lembro, por exemplo, se pegasse um escravo roubando ovo, ela pegava uma quantidade grande de ovo, colocava no fogo, esperava o ovo ficar bem quente e fazia o escravo engolir. Se uma escrava ganhasse neném escondido e ela descobrisse, ela pegava o neném e jogava no fogo, né? Eu sabia de várias coisas, mas com o tempo a gente vai esquecendo. Aí a questão do cemitério, ainda tem a sepultura de Isidora. O endereço é primeira à esquerda, é uma carneira bem pequenininha, quadrada, né, de cimento. Em cima ainda dá para ver um D, pontinho Isidora, bem apagado. É uma das poucas carneiras antigas que ainda está no cemitério, eu acho que até por respeito, ou medo, né? Aí é o seguinte, o pessoal conta que tem algumas conversas até que Isidora foi enterrada viva, né? E que quando bate na sepultura, e tinha uma frase lá que o pessoal falava, batia na sepultura e aí saía aquele monte de cabelo e ela gemia na sepultura, dava para escutar som dela na sepultura, né? Mas a fama maior era que saía cabelo debaixo da sepultura. Aí saía a turma de colega, a gente ia lá no cemitério que batia na sepultura de Isidora para ver, né? Eu, como morava ali na região e era acostumado, eu esperava e nunca vi cabelo, né? E inclusive nós temos uma banda, né, aqui em Salinas, a banda nossa chama Isidora. O pessoal questiona muito, por que vocês colocaram o nome na banda de Isidora? Isidora era uma pessoa tão má e tal. A princípio, era pelo fato, assim, de ser uma lenda, né, da cidade, e tá até sendo esquecida. Colocamos o nome de Isidora, sem pensar nessa coisa do lado da maldade, né, pelo nome da lenda que representa a cidade. Um tempo atrás, não me lembro se foi um tio meu que comentou, ele conversando com uma senhora, que eu creio que já faleceu, ela contou para ele que ela viveu nessa época que tinha Isidora, e que ela era criança na época, mas ela lembrava, né, que os pais dela contavam que Isidora não era a pessoa má. Quem era mal na história era o marido dela. O marido dela obrigava ela a fazer essas coisas, a fazer maldade, né, a punir os escravos e tal. E de acordo com essa mulher contou para essa pessoa, ela até apanhava, né? O marido dela obrigava à força, né? E ela fazia essas coisas obrigadas. É uma história, né? É uma lenda por trás da lenda, né? Mas é isso aí. É o que eu sei, assim, o que eu lembro a respeito da lenda de Isidora. É isso. Esses relatos refletem a realidade de muitos senhores de escravos da época, em que a opressão e o abuso eram comuns. É importante lembrar que essas histórias, embora enraizadas em experiências históricas, podem ser exageradas ou moldadas ao longo do tempo. Elas servem, no entanto, como um importante lembrete das injustiças do passado e do sofrimento vivido por milhões de pessoas.